colocadas. Se for numa jarra de loiça, é um tipo de pó que é usado. Se for num outro tipo de material, é outro. Portanto, há vários tipos de pós que são pincelados pelo... Ok, cá está então isto. É esta que cria, Conceição? Sim, pode ser. Esta imagem, portanto, mostra ali como é que se podem recolher ou alguns tipos também de vestígios biológicos. Portanto, temos ali as pegadas, que neste caso é um vestígio que não é biológico, portanto, que chama-se é um vestígio que é moldado, que pelo molde que fica, portanto, retira-se. E temos ali a impressão digital, portanto, em que depois, portanto, também é analisado, tem uns pontos característicos que depois eu já poderei explicar um bocadinho mais à frente. Portanto, temos a vítima e depois temos ali os instrumentos de recolha de vestígios e da forma, tanto como depois se pode condicionar ali naqueles frasquinhos, quando são vestígios como sangue ou, portanto, outras... Portanto, uma bebida que tivesse um resto de vida... sim, portanto, são transportados ao contrário dos Estados Unidos, portanto, a situação das séries, como estávamos a falar há pouco. Sim, sim. Portanto, os Estados Unidos tinham a forma de recolher os vestígios biológicos, por exemplo, em sacos de plástico. Mas não, portanto, porque o plástico vai causar alteração. Portanto, às vezes só na fase de transporte pode ser o suficiente para causar uma alteração depois nos resultados. Então esse método é errado. É errado. Portanto, eu trouxe aqui um kitzinho para mostrar Muito bem. que temos aqui o saquinho de papel para a recolha do vestígio biológico. Um cabelo, um pelo. Sim, sim, sim. Está bem? Portanto, esse tipo de coisas vem no saquinho de papel. É fechado, é identificado e segue na chamada cadeia de custódia. Portanto, depois tudo é condicionado devidamente pelos os órgãos de polícia criminal. Portanto, quem tiver com a investigação, neste caso, a fazer uma cena de crime, por exemplo, na recolha dos vestígios, as polícias, portanto. E temos o saquinho de plástico para os não biológicos. Um bocado de um copo, sei lá, portanto, um pence rápido, uma coisa qualquer, portanto, sim, aquilo sim. que tivesse a ponta de uma Mas o penso navalha. rápido O pode ter penso rápido, vestígios Quem diz biológicos. pode ter, sim, mas, por exemplo, se encontrarmos só o plástico, Pois. depende, não é, do que é que Claro, se claro. encontra. Ou só o papel exterior, portanto, também tem que ser analisado, Pode ser porque um brinco, pode por ter lá exemplo. uma impressão ou não sabemos, portanto, Pois. está bem, portanto, o que não é biológico, portanto, é para o plástico e o que é biológico é para o papel. E naqueles frasquinhos de vidro, as amostras de... Sim, que são recolhidas de líquidos. Pode ser de um copo. Existe aqui, ora, umas Conceição veio ali pipetazinhas. toda apetrechada. Algumas coisinhas que consegui preparar para mostrar. Portanto, existe aqui uma espécie deste cotonete Pois é. E esse faz o quê? para fazer uma espécie de uma zaragatoa, vá lá, portanto, para tirar saliva, por exemplo. Depois se coloca dentro de um tubinho e segue. Portanto, aqui temos estas pipetazinhas que, às vezes, para tirar algum líquido necessário e que depois se transportam. Vamos lá ver se eu encontro aqui a Mas outra quem faz parte. essa recolha é você ou é o agente que está a tratar da investigação? Sim, normalmente são as polícias, portanto. Ok, ok. Depois segue portanto, aqui temos para transportar vestígios, imagino, um dente, qualquer coisa, um brinco, sei lá, qualquer coisa Sim, sim, que sim, se sim. encontre que, pronto, temos aqui para transportar, é tudo identificado, portanto, aqui também está um vidro que também serve para depois colocar amostras, portanto, E esse vidrinho vai tudo depois identificado. vai ser analisado em Depois segue microscópio. tudo, sim, segue tudo para o laboratório forense, portanto,
e vai ser tudo depois devidamente analisado. E Conceição, As nunca mexer marcações com as mãos. para os vestígios, não. É sempre tudo com luvas. Com luvas. Muito bem. Luvas verdes. Pode ser. Pode Pronto. ser azul, pode ser de outra. Ainda bem Tem trouxe que haver, bordocas. portanto, sempre cuidado com a recolha dos vestígios. Bom. Então, depois daí, como é que se traça o perfil? Estamos, quando falamos Sim. em profiling, estamos a falar de profiling da pessoa ou do crime em si? Portanto, como eu estava a dizer, o profiling existe, portanto, associa, portanto, ali tem a ver com o processo de análise, portanto, que é feito entre o conhecimento, portanto, os saberes de dois tipos de especialistas, que é o que trabalha mais a parte do comportamento humano, neste caso será um psicólogo, pode ser um psicólogo, portanto, e as diversas polícias, portanto, os órgãos de polícia criminal, neste caso, pronto, que normalmente trabalham em conjunto. Psicólogo é onde entra a Conceição. Pela graduação, Exato. sim. E existe profiling porque existe crime. O que é o crime? O crime é um fenómeno que já vem desde a antiguidade, portanto, existe em todas as civilizações. E era bom se vivêssemos sem crime, vivíamos todos muito bem. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade. Portanto, não é a realidade. Existe crime e vai existir sempre. Portanto, hoje em dia há mais conhecimento, portanto, há outra noção, porque existe a comunicação social, né? Portanto, divulga muito os acontecimentos. E há alguns que são mesmo especialistas nisso, né? Andar à procura dos crimes por quanto é lado. Gostam mesmo dessa área. Sim. Interrompem tudo só porque há um crime, mas pronto. E pronto, é uma área interessante, é uma área bonita, é uma área que tem muito para explorar, que eu considero que para mim é uma área apaixonante. De muita responsabilidade. Sim, sim, hipótese, muita atenção, no muito fu- cuidado, para que nada se deteriore, porque de toda a análise que se vai fazer, portanto, dali vai depender o termos que dizer que foi este ou foi aquele que matou. Pois. Portanto, é assim, nos Estados Unidos, por exemplo, investiga-se para se prender, mas cá não, cá aprende-se e depois é que se investiga. Portanto, Ao contrário. É uma luta contra é o tempo, né? diferente, sim. Portanto, há essa diferença também. Em relação às impressões digitais, que para mim é uma área que me apaixona Eu já vi que a fascina. particularmente, aliás. Tem a imagem da... Podem passar a outra imagem Sim, das se impressões tiver, digitais. para conseguir perceber aqui melhor como é que nós somos tão únicos e tão especiais. Portanto, isto mostra, portanto, ali a recolha de um vestígio biológico, neste caso é sangue. Que depois como é que é feito, colocado portanto- no tal tubinho que a Conceição nos mostrou há Sim, pouco. aqueles tubinhos que às vezes dão nas análises, para fazer, sim. quando é para fazer jaragatoas, por exemplo, sim. aquilo é um cotonete, está a fazer a recolha através de um cotonete. Eu creio que tem mais uma Sim, imagem. Sim. já vão-me trocar. Ok, pronto. Aqui nós temos, quando se faz uma recolha de uma impressão digital, como é que vamos chegar ao agressor através da impressão digital? Todos os nossos dedos, ou seja, isto, para começar aqui a explicação de outra maneira, a partir do quarto, há estudiosos que dizem que é a partir do quarto mês de gestação, outros dizem que é do sexto mês de gestação. Portanto, entre o quarto e o sexto mês de gestação do ser humano, estão desenhados os nossos desenhos nos dedos, das mãozinhas e dos pezinhos. Cada desenho é único. Este não é igual a este não é igual a este, cada um é igual a si próprio. Portanto, não há uma impressão digital igual em qualquer parte do mundo, não há nenhuma igual a nenhuma. Portanto, você tem as suas impressões digitais, o Ricardo tem as Muito dele, diferente. e não há uma igual a outra, nem na própria pessoa. Impressionante. Portanto, isto tem que ser por alguém
muito perfeito que faz isto, não é? Portanto, depois nós temos na impressão digital, vamos nos focar em alguns pontos para chegarmos então ao nosso objetivo. Existem ali algumas, tanto para explicar isto de forma que toda a gente consiga perceber. Os deltas é um triângulozinho que se consegue ver na impressão digital. Tem uma imagem de uma impressão, eu enviei. Não. Ok. Pronto. Mas a Portanto, gente olha para as nossas. consegue ver É, só isto ao não se- microscópio. não se Isto consegue consegue-se ver. ver ao Pois. microscópio. Claro. Portanto, há um triângulozinho em que você num dedo pode ter vários, pode ter um, pode ter dois, pode ter mais. Portanto, o chamado delta é um triângulozinho. E depois há estes pontos característicos em que nós depois vamos ver onde é que há uma bifurcação, onde é que termina um ponto, onde é que termina outro. No nosso país, se nós encontrarmos, portanto, depois há uma sobreposição dos pontos com a impressão digital. Se nós tivermos 12 pontos destes característicos a coincidirem, tanto com aquela impressão, Sim. nós partimos do princípio, portanto, que ali pode estar o caminho. Sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, eram 11 pontos, portanto, noutros sítios podem ser menos, cá são 12. Pelo menos 12 pontos têm que coincidir. Aqui mais sobre a impressão digital. Elas podem, de facto, deteriorarem-se se houver um corte, se houver uma queimadura. Pois. Pode deteriorar, de facto. Pois ela regenera-se igual àquilo que ela era? É assim, a impressão digital vai até à putrefação cadavérica, portanto, até desaparecer o ser. Portanto, vai até ao final da sua vida e, à medida que o corpo depois, portanto, se vai deteriorando, né? Portanto, sim. após a morte, a impressão digital só desaparece depois só nessa fase, portanto, vai mesmo até ao final. Está bem? Ou seja, no momento em que a pessoa morre, não se dá alteração em relação à impressão digital. Dá-se outras alterações, portanto, outros líquidos. A pessoa pode tomar aquela cor arroxada, amarelada, portanto, que sabem, mas a impressão digital não se altera. Vai até ao final da vida. Só se altera nessas situações, se houver uma queimadura, se houver um corte. É pontual, porque depois, quando se regenera o corpo, volta a ser igualzinho àquilo que ela era. Quer dizer, não é igual, mas você depois tem mais impressões onde se pode perceber que aquele é você. Portanto, Ok. naquele dedo não, mas todos são diferentes, mas consegue. Só você é que tem essas impressões nos seus dedos, nos pés e nas mãos. Portanto, isto... Quer dizer que algum criminoso esteja lá a pensar, eu vou queimar os dedos todos, que é para depois mudar Já as reparou, por impressões exemplo, em todas. tribunal, deixam lá as impressões digitais no processo. Sim, as 10. Portanto, A Conceição então é psicóloga, não é? licenciada em Psicologia, assim com pós-graduação em perfis criminais, sim. Pronto, então agora falando a sua profissão, eu sei que é fascinada aí pelas impressões digitais. Porque nos torna tão únicos. Exatamente. Completamente. Cada um é único, até por isso. Portanto, Mas, por exemplo, num caso, chega à Conceição, qual é o trabalho da Conceição? Vai reunir, vai saber se já há mais elementos para que a Conceição possa reunir tudo e depois tem então o criminoso ou alguém suspeito à sua frente para você ver e para o analisar, ou o que é que faz, mais concretamente? nós podemos trabalhar com a polícia, por exemplo, no laboratório de polícia científica, ajudar tanto em todo o processo, não é?